Depois do desastroso discurso de Bolsonaro, o deputado líder do PSDB, senhor Carlos Sampaio, correu imediatamente para protocolar uma proposta de construir dinheiro para resolver e combater o problema do coronavírus. E mais uma vez, para esses senhores, o sacrificado é os servidores públicos. Agora ele amplia. Os deputados serão também sacrificados e outros setores que eles excluíam quando puniam os trabalhadores, colocaram tudo na mesma vala. O problema é, essa é a proposta que resolve o combate do coronavírus? É isso que atende às necessidades reais do povo brasileiro neste momento? A gente vai tentar mostrar que existem outros caminhos mais determinados, mais seguros e com maior eficácia. Vejamos. O que é que nós queremos para combater o coronavírus? Isso é consenso. É preciso garantir renda e salário para todos e todas os trabalhadores. É preciso investir muito dinheiro no SUS. E é preciso investir muito dinheiro nas pesquisas. Logo, precisamos, com urgência, de muito dinheiro na mão do governo para fortalecer essas três questões básicas para combater o coronavírus. O que o Carlos Sampaio fez ontem é no mínimo criminoso, porque simplesmente reforça a proposta de usar o coronavírus para aumentar os lucros dos bancos. Se não, vejamos. Carlos Sampaio usou o seguinte argumento. Diante desse cenário e da urgência na tomada de medidas concretas para se proteger da população e na maioria dos casos silenciosa disseminação dos vírus, é necessário que evitemos todos os esforços possíveis na busca de recursos públicos que possam ser direcionados a esse combate, por mais escassos que eles possam parecer. E olha o que ele propõe. Redução de salário dos servidores públicos federais das três esferas. Legislativo, Judiciário e Executivo. Quem ganha até 5 mil reais ficaria isento. Quem ganha de 5 mil a 10 mil reais seria taxado em uma redução de 10%, e um confisco salarial de 10%. Quem ganha acima de 10 mil reais teria progressivamente um confisco salarial que vai de 20% a 50% do seu salário. O que nós perguntamos é o seguinte: que montante significa esse confisco salarial? Isso resolve o problema do coronavírus? O Brasil não tem outro mecanismo para fazer isso? As consequências dessas propostas são danosas, porque ela retira dinheiro da economia, vai circular menos dinheiro e significa falências múltiplas de pequeno e médio comerciante. 70% ou mais dos municípios brasileiros sobrevivem dessa circulação do dinheiro dos servidores públicos e dos aposentados. Então isso pode sacrificar a economia da maioria dos municípios brasileiros. Esse dinheiro que vai ser descontado no meu próximo salário não vai de imediato para a mão do governo, a não ser que o governo adiante, e pode adiantar porque tem dinheiro em caixa, já vamos mostrar isso. E o valor arrecadado é insuficiente, é pouco. Nós precisamos de muito dinheiro e temos aonde buscar. Primeira pergunta. O Brasil tem quanto hoje em caixa? O Brasil tem dinheiro? Se você for pegar o que tem hoje no caixa do Tesouro Nacional, algo em torno de 1,3 trilhão. O que tem hoje no caixa do Banco Central, algo em torno de 1,1 trilhão. E o que tem hoje como reservas internacionais, algo em torno de 1,4 trilhões, o Brasil tem aproximadamente, nos seus cofres, 4 trilhões de reais. É com esse dinheiro que nós podemos combater o vírus, combater o coronavírus. Nós precisamos ter a coragem política de meter a mão nesse dinheiro. E não fazer o que o Banco Central, através de seu presidente, numa entrevista coletiva falou. Que tinha dinheiro suficiente para garantir a liquidez do banco. E estava mandando para os bancos algo em torno de 1,2 trilhões de reais. E o que é que esse dinheiro vai fazer nos bancos hoje? Vai fazer com que
o servidor público, quando tiver o seu salário cortado de 20% a 30% e não puder pagar as suas contas, corra ao banco atrás do empréstimo. E isso significa aumentar os lucros do banco. É muito ruim a proposta do senhor Carlos Sampaio, que é bancada pelo governo e que é bancada pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. Então, existe sim outras saídas. O Brasil tem em caixa hoje cerca de 4 trilhões de reais. Vamos usar desse dinheiro para combater o coronavírus. E vocês poderiam perguntar, sim, mas o Brasil vai ficar sem dinheiro? Vai ficar desprotegido? Vamos recuperar esse dinheiro como? É fácil. Vamos tributar os bancos. Os bancos, nos últimos anos, sempre foram os que mais lucraram nesse país. Para você ter ideia do que eu estou falando, o Itaú lucrou, no ano passado, 26,6 bilhões de reais. O Bradesco, 22,6 bilhões. O Santander, 14,2 bilhões. Só esses três juntos já mostram o quadro de lucros que os bancos privados têm neste país. Taxar os bancos, taxar os seus lucros, uma primeira medida. Segunda medida, tributar as grandes fortunas. O Brasil tem hoje 206 bilionários, que juntos têm uma renda de 1,2 trilhões de reais. Tem um patrimônio, aliás, de 1,2 trilhões de reais. O Brasil tem metade da sua riqueza, a riqueza do Brasil é de 16 trilhões, portanto, 8 trilhões está na mão de 1% da população brasileira. 1% da população brasileira tem em suas mãos metade da nossa riqueza, 8 trilhões. Vamos taxar estes senhores, os 206 bilionários e 1% da população brasileira que tem hoje metade da riqueza desse país. Com certeza, vamos recuperar facilmente o dinheiro que o Brasil vai tirar dos seus cofres para investir na defesa do coronavírus, no combate ao coronavírus. Outra questão importante. Vamos suspender o pagamento da dívida pública? No ano passado, o Brasil pagou 1,038 trilhões para a amortização e juros da dívida pública. Isso significa 2,84 bilhões de reais por dia. E nós não vamos mexer nisso? A dívida pública é o principal gargalo do orçamento da União. 40% ou mais do orçamento da União é gasto com a dívida pública. E nós vamos deixar do jeito que está. Nós não vamos mexer com isso. O Brasil tem sim como suspender o pagamento da dívida pública e pegar esses 2,84 bilhões dia, vou repetir, 2,84 bilhões dia e colocar na luta contra o coronavírus. Então, pessoal, o Brasil é um país rico, muito rico. Tem dinheiro em caixa, 4 trilhões. O Brasil tem como combater o coronavírus sem sacrificar os seus trabalhadores, os seus servidores públicos. O Brasil não precisa, neste momento de pandemia, elaborar propostas que façam com que os bancos aumentem os seus lucros. Isso é criminoso. Nós não podemos aceitar isso. Então, companheiros, a proposta que nós fazemos para a sociedade é resistir à redução do salário dos servidores e apontar essas 4 propostas que aqui falei para o Brasil ter dinheiro em mãos e combater exatamente aquilo que nós queremos combater, o coronavírus, garantindo dinheiro para o povo, garantindo dinheiro para o SUS, garantindo dinheiro para a pesquisa. Viva a luta dos trabalhadores!